Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio César e eu queria conversar com você sobre um texto que eu acho muito interessante da Palavra de Deus, que fala sobre a importância da mudança. Vejo pessoas como árvores. O que a Bíblia nos ensina sobre a mudança? Fica com a gente, porque eu quero compartilhar com você esta palavra e eu tenho certeza que vai ser bênção aí para a sua vida, você que de repente não consegue bem lidar com a mudança, tem dificuldade para lidar com as situações que se alteram na sua vida, tem algumas coisas na sua vida que você precisa mudar e você percebe que precisa agir no sentido de trazer essa mudança, mas também não consegue, se sente impotente diante de situações que você mesmo cria, mas que você não consegue sair delas por conta de alguma coisa, ou por conta das suas próprias impossibilidades, ou porque você não vê saída, ou porque as pessoas querem te forçar a fazer uma coisa que muitas vezes você não está pronto para fazer, não se sente pronto para fazer. Se você acha e entende que na sua vida precisa mudar alguma coisa, alguma área, essa mensagem é para você. Você está chegando aqui agora, se inscreva no nosso canal, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre que tiver alguma coisa nova aqui no nosso canal Boa Semente, você vai ser avisado. Vamos lá rapidinho a palavra de Deus? Bom, o que eu quero comentar com vocês é: vejo pessoas como árvores. O que a Bíblia nos ensina sobre a mudança? Nosso texto está em Marcos, capítulo de número 8, versículo 26, do 22 ao 26, que diz assim: E chegou a Betsaida, lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Esse texto de Marcos é muito interessante. Com certeza é um dos textos mais difíceis de interpretação, mais enigmáticos, porque conta da história de Jesus ao entrar na cidade de Betsaida. A população que estava ali traz para Jesus um cego, e esse cego chega até Jesus e Jesus pegou esse homem pela mão, colocou ele para fora da aldeia, ou seja, tirou ele de dentro da onde ele estava, cuspiu, né, cuspiu nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou: Você está enxergando alguma coisa? E então o homem deve ter tentado abrir os seus olhos, levantou a sua cabeça e disse: Eu vejo homens, mas eu vejo homens como árvores que andam, ou seja, a vista dele estava embaçada, ele não via completamente, a sua vista não foi completamente restabelecida. Depois, Jesus então, como não tinha dado certo aparentemente o milagre, né, pôs-lhe as mãos nos olhos e olhando firmemente ficou restabelecido e já via-o ao longe, ou seja, já conseguia enxergar de longe, distintamente, né, perfeitamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Que texto difícil, né? Da gente entender o que aconteceu aqui. E a gente pode tirar, assim, algumas conclusões, às vezes até precipitadas, né? O texto é difícil porque a gente fica pensando: o que são homens como árvores que andam? Número 2, por que Jesus teve que impor as mãos duas vezes para curá-lo? Teria Jesus falhado, né? Por que Jesus o retirou da aldeia? E por que Jesus, após o milagre, mandou que o mesmo não voltasse para a aldeia? Estas e outras questões são as que a gente vai acompanhar hoje com você. E é isso que eu queria fazer essa reflexão nesse texto, tentar entender e compreender, né, o que são essa árvore que anda. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o texto pelo texto. O texto está sendo claro, dizendo que o homem não enxerga perfeitamente. Ele não enxerga, não, mesmo depois de Jesus tocar nos olhos, né, cuspir nos olhos dele, ele não está enxergando completamente. Ele está tendo uma visão embaçada. Mas, por outro lado, a gente não pode desprezar que todo o texto, ou a maioria do texto que está escrito por um motivo. E não foi à toa que Marcos relata para a gente que esse homem diz ter visto homens como árvores que andam. E a partir daí a gente começa então a tentar entender, né, o que quer dizer esse
texto. Eu acredito que esse texto seja uma metáfora, né? Uma metáfora da árvore. O Salmo 128, versículo 3 diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas a oliveira à roda da tua mesa. João 15:1 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Por que eu estou dizendo isso? Porque constantemente na Bíblia ela se refere, usa a metáfora da árvore para falar de pessoas, para falar de homens. A Bíblia também nos compara a palmeiras, né? Palmeiras que foram plantadas pelo Senhor. Então a Bíblia compara geralmente homens a árvores. Então não está errado a gente interpretar e fazer essa junção que ele vê homens e árvores, né, como uma coisa só, como a metáfora de uma pessoa que, como uma árvore, estaria fincada, estaria estabelecida. Era como se ele visse alguém, uma pessoa, mas que estivesse cravado no chão, né? Como uma árvore, ela possui suas raízes, como uma árvore, ela possui a sua raiz fincada no chão, né? Assim também existem pessoas que estão fincadas, que estão presas no local. Se a gente for observar bem essa passagem, o autor está lidando o tempo todo com essa questão de movimento. Observe que Jesus tira o homem de dentro da aldeia, traz esse homem para fora da aldeia. Isso quer dizer mudança de espaço, né? Mudança de local, mudança de posição. Ele retira o homem, arranca o homem do seu habitat, arranca o homem do seu meio natural e traz ele para fora. Mudança, né? Quando o homem vê, depois de Jesus cuspir nos seus olhos, e vê pessoas como árvores, também nos remete, né, à ideia de raízes, né, de pessoas que estão presas a um lugar. Depois de Jesus curar, pega o homem e traz o homem e fala para ele não entrar. De novo, a ideia de movimento, de mudança. Alguma coisa na vida desse homem precisava ser mudada. Alguma coisa na vida desse homem, para que ele fosse curado, precisava ser restabelecido. E é disso que a gente vai falar. Árvores também podem ser pessoas, né? E aí eu quero falar com vocês hoje sobre a difícil arte da mudança. Gente, mudar não é fácil. Mudar, número 1, requer um aprendizado, uma atualização. Né? Mudar não é uma coisa simples que a gente fala assim, acorda e fala assim: eu vou mudar, eu resolvi mudar a minha vida, né? Vou dar um upgrade na minha vida, vou dar uma atualização na minha vida. Não é assim. Mudar requer mudança. Agora, para que a gente possa mudar, a gente precisa, muitas das vezes, receber esse comando, ou perceber que algo na nossa vida precisa ser alterado, que precisa ser mudado. Provérbios 9:9 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Eclesiastes, capítulo de número 7:12, vai dizer: porque a sabedoria serve de sombra, como a sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria, né? Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor, né? Muitas pessoas, irmãos, estão enraizadas e se locomovem com muita dificuldade, né? Muitas pessoas estão presas, estão enraizadas e elas não conseguem se locomover, elas ficam muito agarradas a alguma coisa. A mudança é parte da nossa vida. A mudança ela é essencial para o nosso crescimento. Quem não consegue lidar com a mudança dificilmente vai conseguir lidar com o crescimento. Porque o crescimento faz parte do processo natural da vida e tudo muda com o tempo. Algumas coisas, como as estações do ano, elas mudam. Elas se repetem, mas elas mudam, né? O mundo está em completa mudança, em transformação o tempo todo, né? O filósofo grego vai dizer que o rio, ele nunca mais o mesmo que você o olhe, você olhar daqui a 5 a 10 minutos, ou mesmo em um segundo, ele não é mais o mesmo rio, porque aquele rio já passou. Nós estamos no fluxo da mudança. E o problema é que quando nós não mudamos, ou quando nós não conseguimos perceber essa mudança, as coisas ao
ao redor, elas se alteram, elas também estão no processo de mudança, porque o fato de eu não querer mudar não significa que as coisas não mudem. Eu vejo tantas pessoas reclamando, o mundo mudou, as coisas mudaram, antigamente que era bom, né? No meu tempo não era assim. Esse tipo de frases, né, tão comuns aí no nosso dia a dia refletem justamente o pensamento de pessoas que são difíceis de lidar com mudança. E por isso é complicado dela mudar, viver nesse mundo que nós estamos vivendo, onde a mudança ela faz parte do nosso cotidiano, onde a mudança está no nosso dia a dia e é difícil viver com ela. Eu mesmo confesso a vocês que eu sou uma pessoa que sou muito difícil de mudar, de lidar com a mudança. Eu gosto de fazer sempre as mesmas coisas, eu gosto de almoçar nos mesmos restaurantes, de jantar, eu gosto de comer às vezes o mesmo prato naquele mesmo restaurante, beber as mesmas coisas e se você for possível eu sento nas mesmas cadeiras nas mesmas posições. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a mudança. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês isso, porque pode ser que tenha também pessoas que estão também lidando com alguma mudança na sua vida, com alguma área na sua vida que está em transformação e você precisa aprender a lidar com ela. Às vezes a mudança de uma casa, às vezes a mudança de um emprego, às vezes a mudança de igreja, às vezes a mudança ela é uma mudança interior que você precisa fazer, tomar uma decisão na sua vida que vai requer uma mudança. E nem todas as mudanças elas são necessariamente porque nós provocamos, às vezes são porque as coisas caminharam nesse sentido e nos forçaram a tal. E aí que está o problema. Como é que a gente lida com essa mudança? Então, número 1, né? Mudança requer aprendizado. Você e eu precisamos aprender a lidar com essa questão aí da mudança. Precisamos aprender. E é um aprendizado, e a Bíblia pode nos ensinar. Como eu falei aqui em Provérbios 9:9, dá instrução ao sábio, ele te fará mais sábio. Ensina ao justo, ele crescerá em entendimento. Então, a Bíblia pode nos instruir, a Bíblia pode nos ajudar a entender a questão tão importante aí da mudança. Bom, número 2, a mudança requer esforço. Josué 1:9 diz, né, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não os pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Às vezes nós damos desculpas, né, para não mudar, né? Deus ainda não tirou isso de mim, o Senhor ainda está me mudando, né? Geralmente quando a gente não quer fazer alguma coisa que vai trazer mudança, vai nos tirar da área do conforto, a gente fala assim, não, quando Deus quiser Ele faz, né? Deus, estou orando a Deus, mas Deus não tirou isso de mim, eu não estou fazendo isso, mas Deus que sabe todas as coisas. Não, a mudança requer esforço. Eu e você precisamos aprender a nos esforçarmos com a mudança. Ela é necessária na nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter consciência, eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar, eu preciso aprender a lidar com essa mudança. Há coisas, é verdade, que a gente não deve mudar. A nossa fé, nossa esperança, nossa crença, nossa religiosidade, nossa fé em Deus, nossa comunhão com o Pai, isso não tem que mudar. Isso não é do que eu estou lidando aqui. Mas existem coisas na nossa vida que precisam ser alteradas. E a primeira coisa, eu preciso entender que eu preciso mudar. Talvez um vício, talvez algo que você faça e não goste, talvez um comportamento seu que não é adequado, e você tem sofrido por conta disso, e você entendeu que precisa mudar. Agora você entendeu? Você precisa se esforçar, que é o número 2. Eu preciso me esforçar e dizer assim, não, eu vou lutar por essa mudança. Então esse é o primeiro passo. É você entender Josué 1:9 e tomar para você essa ideia de entendimento de que você precisa mudar. E que não é Deus que vai fazer essa mudança, é você que tem que alterar isso, é você que tem que agir, né? Porque Deus respeita a vitória a necessidade e o que o homem, né? A vontade do homem. Olha só como é que o seu comportamento determina a vitória. 2 Reis 13:14 conta uma história bastante interessante que eu quero compartilhar com vocês sobre essa questão de a minha ação, aquilo que eu faço vai determinar o resultado que eu tenho.
Então, se eu faço sempre a mesma coisa, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, voltando aqui para o meu caso, se eu vou sempre no mesmo restaurante, como sempre a mesma comida, sempre no mesmo lugar, eu vou sentir sempre o mesmo gosto, né? Eu vou sentir sempre as mesmas coisas, as mesmas emoções, talvez até porque eu gosto, né, de daquela mesma informação, daquela mesma sensação, e eu gosto de repetir aquilo. Mas isso não será benéfico para a minha vida, porque não vai me acrescentar muita coisa. Afinal de contas, aquela experiência eu já tive. E muitas das vezes, né, quando a gente tem o mesmo comportamento, quando a gente faz a mesma coisa, a gente recebe o mesmo resultado de volta. E aí nós nos pegamos reclamando da vida, dizendo assim, mas por que minha vida não é diferente? Por que as coisas não acontecem para mim? Bom, se eu fizesse coisas diferentes, eu teria resultados diferentes. E nesse prosseguimento dessa ideia de que eu preciso fazer coisas diferentes, ou que eu tenho que ter um comportamento que determine aquilo que eu quero fazer, nós temos o texto de 2 Reis 13:14. Olha só o que diz o texto. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, e disse ao rei de Israel. Quando pegou o arco, Eliseu, então, pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei assim o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, é a flecha que dá vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os amorreus em Afec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e destruí-la completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Olha como é que meu comportamento determina a vitória que eu terei, ou o resultado que eu terei. Esse rei, faltou a ele o quê? Ousadia, faltou a ele coragem, faltou a ele determinação. Ele teria que pegar aquela flecha, já que essa flecha vai simbolizar minha vitória, eu vou lançar essa flecha, eu vou golpear o chão, né, várias vezes, né, porque quanto mais eu golpear o chão, é o estigma da minha vontade, né, daquilo que está dentro do meu coração, do meu desejo de vencer essa luta. Ele foi lá e deu 3 golpezinhos, aí o Eliseu ficou aborrecido demais, falou assim: por que você fez isso? O teu gesto, o teu comportamento demonstra o teu espírito, demonstra o que está dentro de você, essa apatia, né? Essa falta de conexão com a vida, de vontade de viver. E olha que Eliseu estava morrendo aqui, né? Eliseu estava morrendo, a Bíblia diz que ele estava adoecido da doença que logo depois lhe levaria à morte. Esse é um dos últimas profecias de Eliseu, já no seu leito, que fez esse esforço tremendo para abençoar o rei, que dentro dele não havia essa convicção. Então, em primeiro lugar, você precisa mudar. Você já entendeu isso. Você já sabe que isso requer esforço, então lute para isso. Quem sabe alguma área da sua vida hoje não precisa de uma mudança, né? Um regime que você precisa fazer, uma consulta que você precisa marcar, um remédio que você precisa tomar, uma caminhada que você precisa fazer, exercícios físicos, alguma coisa na sua vida precisa ser mudada, com certeza, porque eu e você temos muitas coisas na nossa vida cujas quais nós precisamos mudar, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós observamos isso, nós precisamos mudar em alguma área da nossa vida, e é por isso, né, que nós estamos aqui conversando sobre a mudança e entendendo que ela não é fácil, mas ela é necessária e que o nosso comportamento vai determinar, né, a questão da nossa mudança. Número 3, a mudança requer uma mudança de pensamento. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lucas 2:52 diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e graça para com Deus e com os homens, né? E depois você tem 1 Pedro 2:2 dizendo: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por eles vades
crescendo. 1 Pedro 2, versículo de número 2. Olha o que diz aí a palavra de Deus para nós, né? Mudança requer mudança de pensamento. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que mudar o seu pensamento. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Romanos 12, 2 mostrou para a gente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos é metamorfo, né? Metamorfosear, mudar, transformar, mudar de forma e renovar o entendimento, né? Porque a nossa vida, da gente, como eu e você, que gostamos das coisas da mesma forma, ela vai se enrijecendo, ela vai envelhecendo, ela vai ficando cada vez mais conformada ao padrão de mundo que nós vivemos. E por isso que ela tem que ter uma renovação. E o apóstolo Paulo é interessante que ele não está falando da renovação do corpo, né? Porque às vezes o corpo não vai ser renovado. Tudo bem que hoje em dia a ciência tem possibilidades inúmeras de plásticas, de alterações do corpo, mas não é disso que ele está falando, porque ele sabe que o corpo vai ficar por aqui, o corpo vai se desfazer. Por isso que o mais importante é o seu entendimento, é a sua mente. É a mente que tem que estar renovada. Porque quando você tem uma mente renovada, com certeza, né, todo o seu corpo também é renovado através das suas ações. E Romanos 12, 2 está dizendo que a gente só vai experimentar a perfeita vontade de Deus quando a gente transforma o nosso pensamento, quando a gente deixa que o Espírito Santo mude a nossa mente, porque a nossa mente é que vai controlar as nossas ações. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos entrar nessa vontade, nós precisamos alcançar a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, assim como a oração, é um lugar onde nós acessamos, né? Nós temos acesso à vontade de Deus, mas nós só entramos lá quando nós alteramos a nossa mente. Se você não altera a sua mente, você não consegue acessar esse lugar espiritual que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Querido e querida, creia nisso. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita para a sua vida. Então a mudança, ela é boa para você, mas você precisa alterar aí a sua psique, a sua mente, o seu modo de pensar. Então, Lucas diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento, ou seja, desenvolvimento, vai mudando, vai crescendo, vai aprendendo. E 1 Pedro 2,2 diz que a gente deve desejar aí, como meninos, né, como crianças, ali o leite racional, para que por ele vá descrescendo. Ou seja, através da palavra de Deus, nós vamos crescendo, nós vamos melhorando. E isso é feito através da mudança das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem semeado em sua vida, né? Em Tiago 4,11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julga a lei, tu não é mais juiz. Você não é mais, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, muitas das vezes, nós temos que mudar o nosso comportamento. Mudei o meu pensamento, agora eu preciso mudar o meu comportamento, porque mudança requer mudança de comportamento. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, no momento que eu alterei, né, o meu pensamento, no momento que eu alterei a minha forma de pensar, a minha língua também vai ser alterada, aquilo que eu falo também vai ser alterado, e eu vou começar a semear com a minha boca palavras boas, palavras de vitória, palavras de vida, né? Palavras de salvação. Provérbios 18:1 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, número 4, mudança requer mudança de comportamento. Então, para mudar, eu preciso alterar também, não só a minha mente, mas alterar também o meu comportamento, né? Quando a gente altera o nosso comportamento, a gente começa a ter resultados diferentes para a nossa vida. Bom, vejo homens como árvores andando. Bom, há muitas coisas na nossa vida, né, que nos prendem. Pessoas que às vezes estão enraizados em coisas. Quem sabe você está enraizado em pensamentos que não saem da sua mente, que são pensamentos que retornam sempre da mesma forma, e você não consegue se livrar desses pensamentos, desses padrões repetitivos e viciosos.
enraizados às vezes em cosmovisões, ou seja, você tem uma visão de mundo e você acha que só aquilo que você pensa, que você acha que é realmente aquilo, enraizado em lugares, né? Você não consegue, eu nasci aqui, eu vou crescer aqui, eu quero morrer aqui, você não consegue pensar como mudar e como sair desse lugar, ainda que esse lugar te faça mal, enraizado em pessoas às vezes, né? Que você acha que só essa pessoa vai te fazer feliz, que só essa pessoa vai te trazer o bem, e você acha que sem ela você não vai viver, e de repente você é forçado a estar mudando, né? Ou essa pessoa te deixa, ou você precisa deixar essa pessoa. Enraizados no passado, que as pessoas que não conseguem lidar com essa mudança, está preso lá na mudança, no passado, naquilo que viveu, dizendo, naquele tempo que era bom. E enraizados em preconceitos, né? Aqueles conceitos que você aprendeu, que você não consegue se livrar dele, mesmo sendo exposto a novas situações, sendo exposto a novos problemas, você não consegue se livrar daquilo que é bom e necessário e agradável para a sua vida. Olha como é que um texto, né, ele é tão importante para a gente. Talvez você esteja enraizado, preso, precisando de mudança, e hoje você, através da palavra de Deus, pode te ajudar a você refletir sobre a importância da mudança. Que hoje seja um dia que você venha realmente a entender e compreender que a mudança é um processo necessário na sua vida e que, de certa forma, a mudança sempre é boa, porque ela vai trazer para você novas experiências, novos aprendizados e novas formas de agir. Então, recapitulando, a mudança requer aprendizado, atualização. Você vai lidar com isso aos poucos, devagarinho. Cada dia que passar, você vai aprendendo um pouco mais e pedindo até a Deus que te ajude. Senhor, eu preciso lidar com essa mudança. Eu não estou sabendo lidar com isso muito bem, me ajuda, me esclarece para que eu possa me comportar da melhor forma possível. Número 2, a mudança requer esforço, por isso você tem que lutar mesmo para mudar. Mudar não é fácil, por isso que muitos dizem que a mudança ela é um grande aprendizado, né? E como você aprende, você cresce, você desenvolve a sua mente, você desenvolve a sua psique. E número 3, a mudança requer mudança de pensamento, ou seja, você tem que mudar o seu pensamento, transformar a sua vida. E quando você transforma a sua vida, você transforma então, né, as suas ações. Né? E aí, com certeza, você vai impactar o mundo e as pessoas que estão ao seu redor, porque você não é uma árvore. Você não foi feito para ficar preso, enraizado a nada, né? Nós não fomos feitos, nós não somos árvores, nós somos pessoas, né? Nós não podemos ficar agarrados a nada, né? A não ser a Deus, as coisas que você já entendeu, são as coisas espirituais, as coisas de Deus. Mas terreno nessa terra, Jesus disse, não fica preso a nada. Jesus até disse para os seus discípulos, olha, não carregueis muita coisa não, uma bolsa, né? E aí um pouquinho no seu alforje, o alimento necessário, mais nada, né? Só a roupa do corpo, ou seja, não se apegue a nada. Isso é muito importante, porque quando você faz isso, você está aberto para o novo. Quero que você faça uma lista das coisas que você precisa mudar na sua vida. Quero que você faça uma lista de coisas que você precisa mudar, que você precisa alterar na sua vida. E depois a gente vai continuar conversando aqui nessa série de estudos aqui, Raízes e Frutos. Tenho certeza aí que vai ser bênção para a sua vida. E para finalizar, então, o nosso bate-papo, nossa conversa aqui hoje, né? A gente pode dizer para você, em Isaías 42:16, que quando a gente deixa que isso aconteça, o Senhor nos diz, guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, falo-eis caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas tortas farei direitas, essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Aquele homem foi curado por Jesus e ele estava vendo árvores, pessoas como árvores, mas Jesus estava trazendo a ele segredos espirituais importantíssimos para o seu crescimento e para a sua vida. Não era só a simples cura daquele homem, mas era uma mudança muito mais profunda, que era na sua mente, no seu entendimento, no seu comportamento, que por sua vez ia alterar o seu ambiente.
próxima semana nós vamos dar continuidade ainda sobre esse tema, vejo pessoas como árvores. Ainda temos muitas coisas para nós aprendermos na Bíblia, eu gostaria que você ficasse comigo. Se esse vídeo foi importante para você, se essa mensagem ajudou você, compartilhe com alguém, com um amigo, com uma amiga, com 5, com 10 pessoas, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Seria muito bom ter vocês aqui conosco no canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e esse foi um quadro aqui de um bate-papo, de uma conversa mais agradável da série Raízes e Frutos, onde eu compartilho um pouco da palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia ensina a viver. Até a próxima. Paz.